Bom, bom dia a todos. Agora conseguimos corrigir um problema que tivemos em 2 semanas de transmissão ao vivo da nossa reunião. Agora efetivamente está sendo transmitido ao vivo na nossa página. Então foi isso que a outra vez que eu não podia, que eu fui tentar entrar e não consegui. Nós conseguimos ficar com áudio, postamos na nossa página lá, mas na transmissão ao vivo deu uma falha que foi corrigida. E hoje é feriado, ontem foi feriado em Santo Ângelo, sexta-feira, e segunda é feriado em Santo Ângelo, e hoje chove. Então eu quero saudar o fato de nós conseguirmos, né, porque o nosso número mínimo estabelecido para fazer a reunião é 3 pessoas, estamos entre 3, então temos condições de compor então o quórum para a reunião do grupo. E como eu estava falando antes, desde a semana passada, aliás já vem há mais tempo, mas a semana passada começou a ganhar forma e conteúdo, um debate aqui, e que eu gostaria de trazer para o grupo para ver se a gente concorda com... As ideias não são diferentes, mas a forma de expor talvez seja sobre um ponto que nós precisamos tomar como de partida para todos os nossos debates. Todo o esforço do grupo de estudos, desde 4 de abril de 2006, quando o grupo de estudos foi criado, foi encontrar um ponto de partida para que pudéssemos, então, seguindo esse ponto de partida, constituir um sistema que ganhasse estabilidade, que não fosse possível entrar em contradição interna. E me parece que esse ponto ele está se desenhando de forma bastante clara. Olha, desenhando e clara, são duas palavras que expressam ideias que talvez não fossem mais adequadas, mas o que nós temos? Se nós fôssemos encontrar um ponto de partida para tentar entender um sistema de ideias que pudesse explicar como funciona a inteligência humana, nós teríamos a ideia de universo, que nós precisamos examinar essa ideia para saber se ela serve para essas investigações. E depois, uma outra ideia que nós precisamos também examinar é a ideia de sensação. Por que esses dois extremos, sensação e universo? Porque nós já, depois de várias discussões aqui no grupo, me parece que se transformou num consenso entre todos nós, que nós aceitamos uma conclusão da qual parte Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura, que ele diz o seguinte: todo conhecimento tem origem na experiência. Nós já examinamos essa expressão por diversas vezes, em várias oportunidades, e nenhum de nós aqui discordou disso, de que efetivamente, se nós formos examinar qualquer sistema de inteligência, particularmente o sistema de inteligência humano, nós vamos perceber que o conhecimento tem origem na experiência. Bom, nós também já examinamos por muitas e muitas vezes, e também chegamos a uma certa conclusão aqui, de que nós podemos, é possível então, substituir a palavra experiência por sensação. Porque a sensação é um instrumento pelo qual nós, então, essas experiências se apresentam à inteligência humana. Então nós temos a sensação, por isso que eu fiz esse pequeno parênteses para dizer qual a razão da palavra sensação, e nós temos o universo. Vamos substituir a palavra universo por todo, porque fica um pouco mais fácil de examinar a questão que eu quero trazer aqui para o debate hoje. Bom, eu tenho o todo, que é o universo, e tenho a sensação, que é a experiência. Bom, o que acontece, qual é a relação que tem entre o todo e a sensação? Então, o todo é o universo e a sensação é um instrumento pelo qual, então, agora se constituem relações. Ou seja, na medida em que a sensação se relaciona com parte desse todo, ao se relacionar com parte do todo, esta relação, então, ela vai permitindo que esse sistema de relacionamento entre o universo e a sensação, ou o todo e a sensação, constitua aquilo que no indivíduo, no homem, então, nesse sistema de inteligência, ele vai produzir agora, nessa sua estrutura orgânica, que nós podemos chamar, então, de mundo. As relações entre a sensação e o universo, ou sensação e o todo, elas, na medida em que elas se multiplicam e se tornam complexas, essas relações entre a sensação e o todo e o universo, então elas vão constituir aquilo que o indivíduo tem pelo mundo, o seu mundo. Cada indivíduo
é, portanto, sujeito a esse sistema, que tem na sensação, então, o seu instrumento, pelo qual ele ordena o universo, ordena o todo e constitui o mundo. Então, cada indivíduo produz um mundo próprio. O meu mundo é diferente do mundo do Fábio, é diferente do mundo do Leonardo, é diferente do mundo do Lucas. Por quê? Porque como as relações entre sensações e o todo e o universo foram distintas, distintos também serão os mundos. Bom, então nós temos agora que examinar novamente, retomar novamente essa ideia para distinguirmos agora uma outra questão que precisa ser colocada aqui em evidência. Bom, se a relação entre a sensação e o todo, ou a sensação e o universo, é o instrumento pelo qual se constitui o mundo, então nós temos agora 3 elementos de análise. Nós ganhamos mais um estável para esse nosso sistema. Nós temos então o universo, a sensação e a relação. Porque é a relação que liga então a sensação ao todo, ao universo. Então eu tenho 3 elementos. Universo, sensação, relação. Da relação entre a sensação e o universo constitui o mundo. Então, a relação agora é a ponte. Olá, novamente, eu uso essas palavras, me perdoem, porque eu gostaria de usar outras, não servem para expressar o que eu quero expressar, mas vamos deixar então. O elo, a ligação entre a sensação e o mundo, então é a relação. E é a relação agora que é o instrumento pelo qual se constitui o mundo. Então vocês percebam que entre a sensação e o universo, nós temos 2 elementos que estão com o indivíduo, entre o todo. Entre o todo e a sensação tem a sensação e agora a relação. Esta sensação e a relação está no indivíduo, no homem. Então, o indivíduo que tem sensação, ele tem conhecimento. E o indivíduo que relaciona, ele produz ideias. Porque a relação é que vai constituir agora o sistema que nós podemos denominar de científico, de ideias, que é o que vai produzir o mundo. Então vocês percebam que, embora seja a relação entre a sensação e o mundo e o universo que constituiu o mundo, o instrumento de constituição do mundo agora, o mundo esse racional que nós constituímos, é pela relação. Então nós temos 2 dimensões diferentes de inteligência que precisam ser, embora estejam no indivíduo, mas elas precisam ser examinadas de forma distinta. Então esse indivíduo que tem sensação, deste indivíduo que relaciona. Então o indivíduo que tem sensação, ele obtém conhecimentos. Todo sistema de conhecimentos tem origem nas sensações. Então todo conhecimento humano tem uma estrutura material. A matéria do conhecimento é a sensação. Então eu tenho uma matéria agora que pode ser utilizada, porque se a matéria é a sensação que se relaciona com o universo, e aí ao se relacionar com o universo, ela produz agora um sistema de relações que vai constituir agora um outro sistema que funciona num outro âmbito de inteligência. Eu tenho então um indivíduo que sente e um indivíduo que relaciona. Esse indivíduo que sente e relaciona constitui o mundo. O que é o mundo? É o próprio indivíduo. Porque o indivíduo que passa então agora a sentir e relacionar, produz um mundo. Que mundo é esse? É o seu mundo. É o mundo que ele sente. E ele passa a tomar esse mundo como uma objetividade universal. Não, eu conheço o mundo, diz o indivíduo. Aí você fala com todo indivíduo, eu conheço o mundo. Ora, ele conhece o seu mundo, porque foi produzido por si. Só que o mundo, ele seria, para que esse indivíduo pudesse efetivamente dizer que conhece o mundo, ele precisaria estar presente em tantos distintos espaços ao mesmo tempo, que é impossível. Então, ele na verdade, ele ordena esse seu mundo. E ao ordenar esse seu mundo num sistema de ideias, ele vai constituir o quê? Ele vai constituir a razão. Percebam, então, que a sensação relacionada agora com o universo constitui o mundo. Esse mundo agora é uma multiplicidade de relações. E estas relações entre si agora constituem a razão. A razão é o quê? A capacidade de ter ideias, é a capacidade de pensar, portanto a capacidade de relacionar. Então esse sujeito que relaciona, que pensa, que constitui a razão, ele desenvolve agora uma estrutura formal de inteligência. Ora,
Eu tenho no meu sistema de inteligência um objeto que é material, que é o quê? Que é a sensação. E eu tenho nesse sistema de inteligência agora uma estrutura formal de inteligência, que são as relações entre sensações. Ao relacionar as sensações entre si agora, esse indivíduo vai desenvolver um sistema, uma estrutura formal. Então todo fenômeno, por que todo fenômeno, por que a ciência já percebeu isso há bastante tempo, e a ciência faz uso dessa instrumental, embora não tenha conseguido explicar com clareza, como eu imagino estar explicando agora, essa questão. Por quê? A ciência sempre diz, não, a ciência tem um objeto material e a ciência tem uma estrutura formal. Ora, qual é o objeto material da ciência? É aquele que se comunica com a sensação. Qual é a estrutura formal da ciência? São todas as relações entre si. Porque toda a ciência depois, quando o indivíduo se volta para o mundo da natureza, ele vai perceber que esta sensação, quando se apresenta nessa estrutura de relações entre sensação e universo que constitui o mundo, ela nunca se apresenta como um ato único, uma individualidade. Esta sensação está sempre relacionada a um conjunto de outras sensações. Quais são? Que conjunto é esse? Ora, este indivíduo que tem sensação e que relaciona e, portanto, agora produz uma razão, este mesmo indivíduo, então, ele não tem apenas uma sensação. Toda vez que tiver um objeto material nessa estrutura de conhecimento, ela vai estar relacionado com esse todo, com esse universo, e essa relação com o todo e o universo é que vai permitir constituir a estrutura formal. Porque todo o sistema de inteligência, ele não se apresenta como algo isolado. Ele está sempre relacionado num sistema total. Esse todo é um sistema... Uma coisa que nós temos que admitir, se nós formos tentar explicar o que nós podemos tomar por todo, por universo, a única questão que nós temos condições de chegar a um acordo definitivo e de imediato, eu acredito que ninguém discorda, pelo menos nesse sistema de inteligência que nós possuímos hoje, que desenvolvemos até aqui, o universo é um processo em curso do espaço. O universo é sempre movimento. Se há algo permanente no universo, é o movimento. Ora, se há algo no universo permanente e é o movimento, este movimento é que vai permitir agora que as sensações relacionadas nesse processo em curso, desse movimento, então, se separe uma parte desses movimentos que são constitutivos do mundo. E esse movimento que constitui o mundo, ele está relacionado entre todas as demais sensações humanas. Então, o ser humano, ele ouve, ele degusta, ele enxerga, ele tem o senso tátil e tem o senso olfativo. Então, com esses 5 sentidos relacionados entre si, toda vez que se examina o objeto material da ciência, e com esses 2 outros sentidos endógenos da estrutura orgânica que é o homem, ele vai produzir a partir de um sistema, né, que eu gostei da tentativa de reunir tudo numa expressão numérica, né? Nós temos então um sistema hepta-animal de inteligência, que são 5 sensações exógenas que são relacionáveis a partir desse sistema de sensações, com 2 endógenas, que também são 2 sistemas de sensações. Nós vamos produzir então o 8º elemento dessa cadeia, que é o homem, que é o todo. A totalidade orgânica chamada homem é a representação então da reunião desses 7 elementos que constituem um único, que seria então um sistema octa-animal, né, produtor do homem, porque seria o resultado final da reunião dos 7 e dos 2. Vocês percebam que nesse exame da estrutura hepta-animal de inteligência, nós já, até se o Fábio uma hora quiser dar uma olhada, eu tenho anotado a data que eu fiz um dia de apresentação, que eu imagino que um pouco mais completa dessa ideia. O sistema hepta-animal de inteligência, ele parte do seguinte pressuposto: nós não sabemos por quê, de onde vem e qual a razão, porque qual a razão, obviamente, é praticamente a mesma afirmação, mas toda a estrutura orgânica viva, não é apenas o homem, mas toda a estrutura orgânica viva, ela é coordenada por 2 grandes mandamentos da natureza. Primeiro, sobrevivência a qualquer custo. Todas as estruturas orgânicas buscam sobreviver a qualquer custo. Em segundo lugar, essa estrutura orgânica, para sobreviver a qualquer custo, ela está permanentemente se reproduzindo. Então, a ideia, o sentido da sobrevivência e o sentido da reprodução são as sensações endógenas que se relacionam com as exógenas para constituir então esse sistema final, que é o homem racional. Então, embora
Não se resume a isso, obviamente seria uma redução extremamente simplificada, mas para dar então um pouco de objetividade a essa ideia, é possível dizer então que a sensação do prazer e da dor, que poderia ser relacionada à instrução da sobrevivência e da reprodução, e reprodução que eu falo não é um indivíduo que se reproduz, né, na natureza, mas é uma reprodução orgânica permanente. Todo momento meus órgãos estão se reproduzindo, tanto que se eu cortar a minha mão agora, imediatamente esse processo reprodutivo orgânico vai lá e acaba refazendo aquela parte, isolando essa estrutura orgânica da parte exterior, exatamente para garantir a sobrevivência. Então essa reprodução é um instrumento que trabalha, que se organiza junto com a da sobrevivência para fazer com que essa estrutura orgânica possa, né, absorver elementos da natureza, transformar elementos para se reproduzir e, portanto, sobreviver. Então nós temos um sistema que funciona basicamente dessa forma. Mas eu parto do pressuposto que talvez a grande questão que nós precisamos encontrar aqui como um consenso, e aí depois cada um tem que reexaminar suas ideias novamente, submetendo a esse critério, é de que nós precisamos, então, agora consolidar essas nossas discussões para aceitar alguns postulados básicos que nós podemos chegar aqui no nosso grupo de estudos. Então, que seria, primeiro, pensar e relacionar. Segundo, o universo é um processo em curso no espaço. Terceiro, o mundo é o universo ordenado por sensações. Quarto, razão são sensações ordenadas entre si. Com esses 4 postulados, eu tenho certeza que nós temos um ponto de partida absolutamente estável para constituir um novo sistema de filosofia que vai ter que sempre buscar concordância com esse sistema. Porque a tendência da filosofia é se enveredar imediatamente para um ambiente de ilusões e crenças que nós nos habituamos a desenvolver no curso da história da humanidade. A história é conhecida porque tem vários outros sistemas racionais, inclusive aqui em Santo Ângelo, que são os Bibiá Guarani, que não se pautam pelos mesmo sistema que o nosso, eles são diferentes. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, então, nós temos então esse sistema para verificar o que primeiro? Bom, o grande problema que nós temos então para a constituição de um sistema científico e filosófico efetivamente coerente com esses postulados é que nós precisamos nos libertar de algumas ilusões que nós aprendemos e desenvolvemos nesse processo educacional que nós herdamos da educação tradicional. Primeiro, nós somos levados a imaginar que nós pensamos objetos. Tanto que em qualquer discussão que se enverede para verificações nesse universo, nesse mundo que todos nós desenvolvemos, a primeira cobrança que alguém faz para o outro, né, nas verificações é: pense uma árvore, pense um copo, pense um cavalo. O Dr. Pedro Osório várias vezes já trouxe, né, sob o ponto de vista da filosofia da linguagem, né, o que se poderia tomar por um cavalo. Só que todas essas questões, elas partem de um pressuposto falso, que já parte nos enganando na própria pergunta. É impossível pensar um copo, é impossível pensar um cavalo, é impossível pensar uma árvore. O indivíduo só consegue pensar as sensações que esse cavalo produz no seu sistema de inteligência. Ele só consegue pensar, porque se a sensação que é relacionada com o universo para produzir o mundo, não é o cavalo que produz o mundo. O cavalo é o instrumento do todo que produz sensações, que permite relações e agora então permite a constituição desse mundo. Então sempre que nós pensamos, nós não pensamos os objetos, nós pensamos as sensações que os objetos produzem em nós. Bom, se nós pensamos as sensações e não os objetos, nós precisamos levar em consideração uma coisa. Bom, primeiro, se eu introduzisse uma pessoa com os olhos vendados aqui nessa sala e dissesse assim: me diz aonde você está, ela seria impossível de falar daquilo que nós poderíamos tomar então por sala, porque lhe faltam o quê? As sensações. A sala está aqui. Se ela tivesse capacidade de pensar a sala, não precisaria de sensação alguma. Pensaria a sala e descreveria a sala. Então, na verdade, o indivíduo pensa a sensação e não pensa objetos. Bom, se o indivíduo pensa a sensação e não objetos, agora nós precisamos voltar novamente para o nosso universo em curso do espaço. Ora, se o indivíduo que se encontra então presente é parte desse todo,
e das relações entre essa parte do todo com o todo, é que ele produz agora um sistema de relacionamentos que lhe permite então constituir um mundo, nós precisamos, em primeiro lugar, levar em consideração, sob o ponto de vista das sensações humanas, algumas questões que dizem respeito às grandezas da física. Ora, o indivíduo que está numa parte e o fenômeno que está no outro, o mínimo que se exige, então, sob o ponto de vista da ciência, são explicações que levem em consideração esse movimento. Porque, ora, se o universo se move, e se as relações entre as minhas competências de obter sensações do universo e o próprio universo exigem, então, agora uma escala que nós denominamos de tempo, é óbvio que este fenômeno que foi produzido, então, pelo universo, e eu, que sou parte, então, desse universo e que recebo as sensações, precisamos levar em consideração esse movimento. Então, ora, se as estrelas que estão presentes no firmamento estão em movimento, e a Terra, onde eu estou, também está em movimento, e se efetivamente estiver certo aquilo que os nossos cientistas, astrônomos, astrofísicos nos dizem desse universo, toda vez que um fenômeno parte, então, desta estrela em direção à minha capacidade de receber sensações, as distâncias são tão astronômicas, obviamente, né, que quando essa impressão chegar aqui, é mais do que óbvio, mais do que evidente que a estrela que produziu essa sensação também não está mais lá. Ora, se eu me volto para as minhas sensações do universo, eu não me volto para o universo. Eu tenho que levar em consideração que eu estou sempre examinando as minhas sensações. Alguém diria, não, mas nós temos telescópio. Olha, o telescópio, com um sistema de lentes, permite ampliar a capacidade de buscar informações que chegam de dimensões cada vez mais distantes. Mas mesmo assim é necessário que chegue na lente desse telescópio uma informação luminosa, uma onda de luz que partiu dessa estrela e que, portanto, levou 100 mil, 200 mil, 1 milhão de anos, que se fala na astrofísica aí. Então, nós vivemos, a primeira grande conclusão, então, que a filosofia precisa tomar é a seguinte: primeiro, não acredite em nada que chegue até você a partir da visão. A visão é o único instrumento pelo qual o homem voluntariamente, objetivamente, está permanentemente enganado. Por que a visão nos engana? Porque dos 5 sentidos exógenos que nós temos, que nos permitem nos comunicarmos com este universo, que é um processo em curso do espaço, a visão é a única que não tem sensação. A visão não produz sensações. O que nós temos por meio da visão são diferentes comprimentos de ondas de luz que a nossa retina decodifica, transforma em informações elétricas e envia para o cérebro. Então esses diferentes comprimentos de ondas de luz que se propagam no espaço e que são decodificados pela retina, eles são sistemas de relacionamentos lógicos puros. Todos nós temos, em verdade, uma competência que nos dá a possibilidade, então, de dar dimensão e cores ao espaço. Na medida em que nós conseguimos atribuir dimensões e cores ao espaço, nós podemos ordenar este espaço, e ao ordenar esse espaço, relacionando com as outras 4 sensações exógenas e as 2 endógenas, nós constituímos um sistema racional. E essa competência visual, ela é tão poderosa, ela é tão avassaladora, que desde o primeiro momento do desenvolvimento da nossa inteligência, nós somos levados a imaginar que nós precisamos ver para crer. Na verdade, a visão é que produz as nossas crenças mesmo. Só que tudo aquilo que nos chega a partir da visão são instruções de natureza lógica que são decodificadas pelo cérebro e, portanto, não são sensações. As sensações, verdadeiras sensações humanas, na verdade, então seriam apenas 6, que são as orgânicas. A audição, ela chega organicamente ao ouvido, o tato chega organicamente, o gosto chega organicamente,
O olfato chega organicamente ao corpo, mas a visão chega por instruções, por informações de natureza lógica. A visão apenas decifra instruções que se propagam por meio de ondas de luz e que, portanto, tanto que se nós fecharmos os olhos aqui, este universo dos livros que está junto de todos nós desaparece imediatamente. E a partir daí nós passamos a ter apenas sensações deste ambiente. E não mais instruções de natureza lógica que nos permitem organizá-lo mesmo não estando próximos a ele. E mesmo esses livros que estão próximos de nós aqui, por mais de que nós tenhamos a capacidade de receber com uma velocidade extraordinária as informações luminosas, mesmo assim todas as informações chegam do passado. Aquilo que nós chamamos de presente não existe. A estrutura orgânica ela está sempre organizando informações do passado. E há sempre uma projeção para o futuro, que é esse movimento que nós não sabemos absolutamente onde vai nos levar e nem de onde veio. E toda a tentativa da filosofia de dar respostas a isso é que leva ela no ambiente de crenças e ilusões. Então nós precisamos voltar a reexaminar o nosso sistema de inteligência tomando em consideração essas inquietações. Talvez alguém possa dizer, não, o Paulo está errado agora ao separar a visão como um sentido, né, que se ordena de forma diferente, mas eu estou plenamente convencido hoje de que é necessário separar a visão e que se nós tivermos um sentido humano que precisa ser duvidar permanentemente é daquilo que nós vemos. Nós temos que duvidar de tudo que nós vemos. O único sentido humano que jamais nos vai permitir ter certezas são os sentidos da visão, até porque experiências simples com espelhos já nos mostram como é fácil enganar o homem através da visão. E se é possível enganar num espelho, imagina um universo, né, que se propaga com tanta escala de tempo, essas instruções luminosas que chegam até a nossa retina, né? Quem garante que esse universo é aquilo que nós sempre imaginamos que foi? Ou que seria, portanto. Então eu trago essa questão hoje aí para exame, porque eu tenho para mim que todas as demais questões que forem trazidas para serem examinadas aqui, até podemos nos enveredar para outras questões, mas enquanto estas questões ordenativas da razão, então, que são constitutivas desse mundo e que ordenam esse universo, se nós não pormos em ordem essas questões, obviamente nós vamos estar aqui novamente fazendo aquilo que sempre foi feito na filosofia, que é uma divagação, pregação de ilusões e de ideias, que isso não permite que se avance como não foi permitido até hoje, né? Então, eu quero deixar claro assim, que isso não significa de forma alguma impedir que examinemos as instituições humanas. É possível depois, a partir desse critério, voltar para o exame das instituições humanas. Fica fácil explicar o que é ideologia, fica fácil explicar o que é ética, fica fácil explicar o que é moral, fica fácil explicar o que é política, porque todos esses elementos que ordenam essas instituições humanas, elas estão relacionadas ou com a sensação ou com a razão, com as ideias. Então, o homem que depois vai então constituir um mundo em que ele se insere e passa a viver, e que esse mundo, então, é o mundo que se relaciona com os mundos dos outros indivíduos, que, portanto, a partir de um processo civilizatório e cultural, que vai produzir então agora aquilo que nós chamamos de cultura, né? Que vai permitir então que esses mundos se comuniquem um com o outro, e que permita que o homem então se comunique um com o outro e viva em sociedade. Eles vão buscar então nesse sistema de inteligência ordenado por sensação ou por ideias os mecanismos que são constitutivos da ética, da moral e da política, porque são os instrumentos, as instituições humanas. Não existe moral na natureza, não existe ética na natureza e não existe política na natureza. Na natureza tem duas instruções: sobreviva, se reproduza permanentemente. Essa sim todos nós obedecemos, e não apenas nós. Todas as estruturas orgânicas também obedecem.
Porque, aliás, é um tema que eu examinei naquele texto, no Ambiente Sintético da Ciência, que escrevi já há muito tempo, que parte desse pressuposto, que foi ali que eu comecei, então, a ordenar esse sistema de ideias que, por enquanto, está por aqui. Eu não sei se vou conseguir algumas outras questões novas, mas eu não encontro contradição. Eu não sei. Então, o processo de ordenar essas ideias e dar um fim para essas sensações é o objetivo desse grupo, da academia, da educação, no modo geral, ajudar a construir ideias ordenando estas sensações. É o papel da academia, desse próprio grupo hoje? Sim, a educação, ela fundamentalmente, ela tem uma única função, pôr em ordem esse sistema de relacionamentos. A partir de padrões? A partir das sensações. O problema é que hoje, por exemplo, na educação atual, o que nós fazemos? Tu quer levar uma criança para estudar astronomia, ao invés de tu levar ela para um telescópio ou para o pátio da escola para mostrar a lua, você mostra um livro, né? A partir das aí a relação já não é mais da natureza, né? É um sistema endógeno que se perde completamente. É logicamente que tu te ocupa bem mais como entorno desse sistema de ideias aí, mas a última reunião que eu tive aqui, nós chegamos no homem que sente, o homem que pensa, eu acho que está claro, né? Eu acho que o problema é nesse homem que age, né? Quando chega nesse homem que age. Sim, as instituições humanas. Mas enquanto tu falava que eu perdi esse novo trazer esse novo conhecimento para a gente abordar, eu acho que tem uma possibilidade de encaixar o que está pensando nesse homem que age. Então, quando tu estava falando, tá, abordando isso aí, eu tentando de uma forma meia, sei lá, porque foi a pergunta que eu me fiz, como é que tu vai chegar nesse homem que age? Eu tenho minha máxima de 1987, até hoje ela permanece para mim bem clara, que o mundo do sujeito não existe fora do sujeito do espírito. Isso aí sim, perfeito. Isso Concordamos hoje com isso. O sujeito produz o seu mundo e ele não existe fora do indivíduo. O indivíduo produz, é a ordenação do universo que produz o mundo do indivíduo. O mundo relacional, né? Eu queria usar um termo para compreender o mundo relacional. E aí, por esse mundo, ele justamente é esse homem que age, né? Porque ele age de forma diferente, para relacionar as coisas, enfim, tá. Mas enquanto tu falava, me veio a pergunta aquela do Gustavo, como é que tu chega, Gustavo? Que sente, que pensa, tá claro na tua teoria, né? Eu discordo de algumas, mas tá claro, tá bem fundamentado. Tu constrói um homem que sente, um homem que pensa e tal. Quando chega nesse homem que age, eu acho que é um caminho por aí. Viu? Mas, Leonardo, aí a ação humana nós precisamos voltar, porque na verdade o problema da ação humana é indireta de sentido, né? Se projeta para fora. Isso que tu tá pensando, elas eram explicar que eu dou nas tuas coisas, assim, sabe? Eu acho que tu tá chegando para construir todo o teu processo. O homem que sente, o homem que pensa, o homem que age. Não só chega assim, tu vai chegar lá no final dele, vai construir esse homem finalmente que age. Eu vou discordar e achar que está coerente. Mas na verdade não é questão de construir, Leonardo, de tentar entender como funciona, mas porque eu acho na verdade a ação humana. Eu não sei se tu pensou nisso aí, se tu relacionou com esse homem que age assim, mas eu acho que agora tu está trazendo um elemento para começar a discutir de fato esse homem que age. Porque os elementos estão dados aí agora. Tu já percebeu que não funciona, mas ao mesmo tempo funciona. Não funciona esse homem que pensa o mundo de forma diferente lá fora, né? É que a sociologia, a tentativa da sociologia agora é tomando essas multiplicidades de mundos. Na verdade, o que nós temos neste universo terreno, né, em que convivemos coletivamente todos os homens aqui? Cada homem tem um mundo. Qual é a tentativa da sociologia agora? Encontrarmos elementos que ligam os mundos dos homens. E, portanto, a partir das ligações desses elementos que ligam os mundos dos homens, tentar examinar, então, a cultura humana. Porque a cultura humana ela é distinta. Eu tenho uma cultura aqui no Brasil, tenho uma cultura na Índia, tenho uma cultura... Aqui dentro do Brasil temos várias culturas, temos as culturas dos Mibiá-Guarani, dos Caigangue, dos Yanomamis, né? E, portanto, nós temos várias culturas. Então, qual é o papel da sociologia? É encontrar o ponto de ligação desses diferentes mundos humanos e tentar entender como eles constituem aquilo que nós denominamos de cultura. A cultura humana, então, ela não pode ser tratada como uma cultura universal.
a tentativa do processo civilizatório ocidental hoje é impor uma cultura a todo esse universo de indivíduos. E esse processo civilizatório se encaixa também naquele momento de ordenação das ideias, que Sim, vai fazer o homem a religião. Qual é o Isso. principal elemento cultural, de unificação cultural? É a religião. Mas essas ideias, elas ainda são particulares. E como ordenar coisas distintas? Como ordenar... Não existe como ordenar, na verdade, nós constituímos um sistema de crenças agora e fazemos as porque pessoas se nós guiarem por homens crenças. Sair do particular para o universal não é fácil. Pois é, mas é que esse homem que age, ele age a partir da ordenação das suas ideias. Tu pode sair do particular. Sim, mas por as exemplo, ideias são o distintas. entendimento da Fábio, nossa- mas deixa eu te dizer uma coisa. Ó. Deixa eu só aproveitar o gancho do Fábio, porque isso aí, essa ideia ela é interessante. Ora, se tu tem um indivíduo que sente e um indivíduo que pensa, o que que tu vai, por que tu aonde tu vai constituir então essa cultura? No indivíduo que pensa. É o sistema relacional. Então, por exemplo, quando nós estudamos direito, o que é o direito? O direito é uma tentativa de sistematização de um sistema de ideias. E, portanto, os indivíduos que vivem numa sociedade que se submetem a um mesmo direito, é toda uma tentativa de se submeter a um mesmo sistema de ideias que tem esse propósito de ordenar do ponto de vista do direito. Mas não é o sistema normativo da conduta humana que organiza, então, a diferente cultura, não se dá só no direito, se dá também na religião. A religião tem um instrumento normativo, né? Tanto que as pessoas se comportam, tem inclusive na Igreja Católica, tem os 10 mandamentos, que é um código, né, ético e moral, né, da religião, que portanto tem uma função normativa, ela produz cultura. Então, na verdade, a vida em sociedade, ela vai, e a sociologia, então, ela investiga isso, e eu acredito que se a sociologia passar a utilizar esses elementos que estamos trazendo hoje aqui, ela pode perfeitamente ganhar um vigor um pouco melhor nessa ordenação das ideias. O papel da sociologia, então, é buscar esses instrumentos, esses elementos normativos e procurar depois a eficácia e a vigência desses instrumentos normativos para verificar até que ponto aquela sociedade efetivamente se submeteu a esse estatuto cultural. Porque as culturas se transformam e mudam. O que muda na cultura quando a sociedade muda? Mudam os instrumentos normativos. A religião ganha uma força maior, o direito ganha uma força maior. Agora nós temos um outro instrumento normativo da cultura que se chama ciência. Na verdade, toda a civilização ocidental agora, ela tem um ponto de partida que é uma tentativa de universalização do sistema cultural que se pauta por aquilo que nós chamamos de ciência. Então nós temos a ciência como instrumento normativo, nós temos a religião como outro instrumento normativo e o direito. Então, no Ocidente, a ciência é que tem o maior grau de universalidade. Porque ela fica acima das religiões e acima dos direitos, né? Então, eu tenho a ciência, tenho o direito, eu estou trazendo, poderia preparar melhor essa abordagem, porque ela é realmente interessante, mas nunca foi o nosso propósito examinar isso aqui por enquanto, né? Porque estamos ainda tentando pôr em ordem essas ideias iniciais que precisam ser colocadas em ordem para permitir que todo mundo chegue, então, depois aos mesmos acordos. Mas desculpe, seu meio. Eu achei interessante a ideia do Leonardo de chegar nesse homem que age, porque para quem se relaciona com o mundo a partir de algumas ideias do direito, fica bastante interessante ter como premissa também que não dá simplesmente para crer que aquelas ações devem ser analisadas a partir de uma ideia geral de mundo, e sem deixar de levar em conta as particularidades do mundo de cada um, né? Mas a ciência é uma tentativa de constituição de um mundo universal, né? Pois é, mas ela tem uma função normativa. não, mas as ações do homem não, né? O homem que age, ele continua agindo dentro das... Fábio, deixa eu dizer uma coisa então. A ação humana, nós já examinamos ela na seguinte questão. Primeiro, se tu vai examinar a ação humana, nós temos que então, em primeiro lugar, verificar o que é a ação humana. Ora, se eu pegar uma estrutura orgânica como a do homem, eu vou perceber que tem ações que são diretas e ações indiretas. O que eu trato por ação direta? Tem certas ações que são involuntárias e que mesmo que o homem não quisesse agir, e mesmo assim a sua estrutura orgânica agiria. Por exemplo, o batimento cardíaco. Mas aí
Então, partindo do pressuposto, vamos analisar as ações voluntárias, né? Então, são esse homem que age voluntariamente. Porque as ações involuntárias, elas são passíveis de serem reconhecidas em todos os organismos. Mas se tu quer trabalhar com as ideias de sensação nesse sistema, tu vai ter que examinar as involuntárias e as diretas. Porque, na verdade, nós precisamos saber como funciona essa estrutura orgânica. E tu não pode tratar a ação humana como simplesmente sair alguém que tem a capacidade de dar um chute, vai lá e dar um chute, e eu vou examinar essa ação e dizer agora por que leva o homem a chutar alguém, por exemplo, ou chutar uma pedra, ou chutar uma bola e não uma pedra. É que tem um sistema que coordena essas ações que tu precisa examinar toda ela, senão não é possível. Aí não dá para trazer ação humana. Ou parte do início, ou não examina ela, porque daí ela vai desorganizar o nosso propósito. Então, não vale a pena. Na evolução não, porque na verdade é assim, ó, o que tu tem, ó? Como é que funciona a ação humana? Nós temos o indivíduo A, ele tem ações que são diretas e indiretas. Rapidamente, a direta então, ela pode ser orgânica, pode ser de sentido e pode ser de movimento. Qual é a ação direta orgânica? Reprodução. Tem uma ação permanente de reprodução orgânica nessa estrutura. A ação de sentido. Essa estrutura orgânica que está permanentemente se reproduzindo agora, ela consegue receber sensações do mundo exterior. E depois essa ação orgânica de movimento. Essa estrutura orgânica, então, que tem ações orgânicas, tem ações de sentido, ela tem ações de movimento, ela se move. Então, são ações diretas. Por exemplo, qual é o movimento que eu identifico de forma direta? O batimento cardíaco, o coração está permanentemente se movendo. Bom, nessas ações diretas, tu veja que esse assunto não é tão simples como parece. Nessas ações diretas, depois eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar algumas ações que são voluntárias, tem outras que são involuntárias e que são mistas. O batimento cardíaco é involuntário. Eu não mando meu coração bater, até posso, com alguns exercícios, aumentar ou diminuir a frequência, mas é uma ação involuntária. A respiração já é mista. É uma ação, de certa forma, involuntária, a gente respira, assim, mas podemos parar de respirar. E dependendo do grau de desenvolvimento dessa competência, a pessoa pode se matar parando de respirar. Mas ela é mista. E depois tem a voluntária. Eu movimento a minha mão, é uma ação direta voluntária. Agora não, só um pouquinho, claro, deixa eu concluir. Senão tu vai me atrapalhar e tu não pegando a ideia toda. Nesse ponto aí, sobre a ciência. Nas indiretas. Agora, as indiretas são as ações também orgânicas de movimento e de sentido. Ação indireta orgânica é aquela que se projeta para fora do organismo, a reprodução sexual. O organismo tem uma ação indireta ela se projeta para fora, é orgânica porque ela se reproduz e ela se dá então fora desse organismo. A ação indireta de movimento, ela pode ser simples e pode ser complexa. O movimento da mão em direção a um copo é um movimento simples. Agora, o movimento da mão em direção a um copo e a mudança desse copo de um lugar para o outro, ela é complexa porque ela envolve uma ação indireta, que se projeta para fora do organismo e que relaciona um objeto ao outro. Até aqui tudo bem também. Ação indireta de sentido. Bom, vamos ficar numa reunião inteira para tentar examinar a ação indireta de sentido. Por quê? Porque o propósito da ação indireta de sentido agora é produzir na estrutura orgânica de uma outra estrutura orgânica uma sensação que se relaciona a uma ideia que está vinculada a uma relação com o mundo natural. Então, o propósito é relacionar junto ao outro indivíduo uma ação. Então, que você perceba que todas as ações humanas agora tem que tentar identificar onde elas se encontram. Desculpe, pode falar. Não, professor, eu peço desculpa, eu tenho que me corrigir. Mas pegando o gancho das ações voluntárias, talvez alguém que esteja assistindo aqui, ou vocês mesmos já tenham assistido Fronteiras do Pensamento, há uns 2 anos atrás, um pesquisador, explicando sobre os fenômenos da mente humana, disse que aquelas ações que nós consideramos como voluntárias, a ciência já está provando que não são voluntárias. Estudando o cérebro humano, eles conseguiam mapear quando o senhor pensa em mover o braço para frente ou para o lado, que a gente imagina que seja uma ação voluntária. Ele disse que quando você
tem esse pensamento, aciona uma área do cérebro, porque eles conseguem mapear aquela área, Sim. de onde vem a instrução, Uhum. faz com que você mexa o braço. Só que o mapeamento do cérebro conseguiu identificar que antes daquela zona do cérebro ser acionada, Tem uma inteligência de sentido que já tem uma outra zona do cérebro que é acionada que faz com que você tenha a impressão, é bem complexo, pelo menos para mim, você acha que teve aquela iniciativa, mas é o teu cérebro te condicionando a tomar aquela iniciativa, te fazendo crer que você tomou a iniciativa. O que eles querem dizer é que antes da zona do cérebro que manda o comando pro braço lá, movimentar, que o senhor achou que eu quero movimentar meu braço, tem uma outra área do cérebro que é acionada antes disso, que faz com que o senhor tenha a ideia de que a ideia é sua. Mais ou menos isso. Não, talvez alguém que esteja assistindo ou que saiba qual é a Aí tu vai dizer entrevista. que essa é uma ação involuntária. Involuntária, exatamente. Aí tu vai para Não, trás ela é dela, voluntária. e tu vai achar a voluntária que procede a essa ação. Não, Pois é, mas a ciência Não, está mas falando olha, que eu- é né? Que teorias, Sim. qualquer uma, elas Claro. são possíveis de todas. Não, mas eu concordo plenamente com o que o Fábio... Essa aí de que eu também já li sobre isso, que tem ações que a gente considera como voluntárias, E não que elas, são, que né? elas não são voluntárias. Né? Alguém foi lá Faz parte da e razão, né, daquelas desenvolveu esse pensar e tal, postulou ele de uma forma tal que, bom, né? Parece que todas as ações são Mas involuntárias. Mas aí partiria então daquela compreensão, do exercício de reflexão das relações com o universo, com os nossos mundos, né? A reflexão sobre essas relações faz com que a gente tenha ações. Mas o grande lance para mim, isso aqui assim, é tu chegar no pensamento que tu consiga desenvolver ele coerência do início ao fim, né? É que na verdade essas tuas ideias não atrapalham o que eu É, disse não, aqui, porque na verdade eu não estava dizendo o que é ação voluntária não, nem o que é eu- involuntária. eu- Eu estou dizendo que nós precisamos dividir dessa forma, porque vê uma coisa, é que na verdade eu tenho também uma outra Deixa eu só questão. fazer um... Tranquilo. Paulo, por exemplo assim, ó, Fábio, eu, dentro da teoria que o Paulo desenvolve aqui, eu tenho várias considerações que eu não concordo, mas o pensar do Paulo, que ele vem construindo, tem uma coerência lógica, formal, de conteúdo, científico, por isso que entra nisso que tu disse, o cara foi lá e disse, não, isso não é voluntário, porque anterior a isso aí, ele vai lá e desenvolve e mostra para o mundo, e alguém vai lá e diz, ah, legal, é isso aí mesmo, que eu pensava que era, já não é mais, né? Mas o legal disso aqui, por isso que às vezes o Paulo disse, não é isso, e não é mesmo, tem que ficar dentro do rigor aqui que está sendo discutido. Independente, claro, que lá daqui a pouquinho tu traz alguma consideração, né, que faz, quantas vezes aí, umas bobagens que a gente disse, o Paulo foi para casa concretizando lá e ajudou, né, Paulo? Ah, com certeza. Ajudou a construir isso aí. Por exemplo, o maior desafio que eu acho aqui, que ele teve, vem aí há 8 anos, né, cara? Não é pouca coisa. É nós, e uma tarefa, terminasse esse sofrimento intelectual dele aí, que é no homem que age. De que forma nós vamos finalmente chegar e dizer assim, bom, tem um homem que age e é possível ele agir de tal forma, né? Sei, eu não sei como, mas o que o Paulo trouxe de elemento, essa nova onda, né, maluca que veio na cabeça dele de novo aí, eu acho que é sei lá, para mim, eu não procurei nem entender o que o Paulo disse como forma de conhecimento agregado, para mim eu dizia, mas ó, pode tem uma sacada, de repente ele está conseguindo postular alguma coisa para esse homem que age, que eu acho que é o desafio. Não sei se vai se conseguir, se o Dr. Pedro Osório vai, eu vou, o Paulo vai, todo mundo vai, né? Mas esse é o grande desafio. O homem que sente, o homem que pensa do Paulo está muito bem formulado, ponto. Mas Leonardo, assim, a questão do homem que age, o problema todo é que nós temos que reconhecer uma outra questão aqui que tem, na verdade nós jamais, se cada homem é um mundo, nós jamais vamos conseguir encontrar então uma resposta definitiva. Para a tua teoria tu está trazendo Sim. coisa aí, começa a pensar nisso. Mas o que nós podemos reconhecer, em primeiro lugar, assim, ó, uma outra crença que a filosofia precisa de uma vez por todas, fora, completamente fora, ou retirar fora desse âmbito do exame da filosofia. Primeiro, a inteligência humana, ela não está localizada unicamente no cérebro humano. O cérebro humano faz parte de uma pequena, e talvez não a maior parte da inteligência humana. O que é o cérebro humano? O cérebro humano é, na verdade, um conjunto orgânico que tem por finalidade
organizar esse sistema de relações para coordenar ações. Todas as ações voluntárias, elas decorrem da ordenação desse cérebro humano. O problema é que a inteligência de sentido, ela domina esse cérebro humano. Por que nós temos pessoas diferentes? Comportamentos humanos diferentes? Porque este indivíduo que sente, estas sensações, na verdade, elas são uma programação dessa estrutura orgânica. Ou seja, vamos examinar, vamos examinar então esse todo e a parte que é o homem, né? Então eu tenho a estrutura orgânica humana e o todo que é o universo. Esse universo, então, agora ele imprime nessa estrutura orgânica sensações. Imprime. Desde a primeira sensação que essa estrutura orgânica recebe, ela se transforma de uma forma tal, ela jamais voltará a ser o que era antes. Deixou, usando o termo da fotografia, que não é aconselhável, mas já que todo mundo trabalha com essas categorias de ideias, então que seria como a impressão de um filme fotográfico. Transformou, não volta mais. Não tem mais como zerar. Então essa transformação que se opera não é no cérebro, é em toda a estrutura orgânica. E esta transformação que se opera em toda a estrutura orgânica, ela constitui então agora o sistema de relacionamentos que vai permitir essa estrutura orgânica continuar sentindo e pensando. Ora, vocês vejam, tem tarefa mais complexa para o homem, enquanto ser vivo, do que caminhar? Se vocês pararem um pouco para examinar uma pessoa caminhando... É loucura. Olha, nós temos 1,70 m, 1,80 m de altura, e temos uma base de 30 e poucos centímetros, né? Sim, sem nenhuma aerodinâmica, sem nada. E a gente sai caminhando perfeitamente, sobe escadas, sobe montanhas, desce em árvores e permanece em pé. Se nós tivéssemos que pensar para fazer isso, nós jamais caminharíamos. Há uma estrutura involuntária e voluntária que se reúne aqui, extremamente complexa, que te mantém no eixo da gravidade da Terra. E ela funciona sem você simplesmente... não precisa pensar sobre isso. Tanto que se você fizer experiências, eu já fiz centenas, milhares de vezes, agora voluntariamente, para conferir se eu estava certo. Eu levanto à noite do meu quarto e eu saio para abrir uma porta no escuro. Eu levo a mão exatamente na fechadura, sem absolutamente nada de luz. Eu não enxergo a porta em lugar nenhum. E eu encontro a fechadura no exato local onde eu fui buscar, no escuro. Eu subo uma escada, eu tenho uma escada dentro da minha casa, que eu subo todos os degraus, não sei exatamente quando vou dar o último degrau. Agora, se eu tentar pensar onde está a chave, um passo para cá, dois para lá, eu não acho mais nada. E se eu tentar contar os degraus, eu não subo mais a escada correndo no escuro. Então por quê? Porque eu tenho uma inteligência de sentido. Essa inteligência de sentido é que vai compor aquilo, Leonardo. E é uma pena, porque nós temos aqui em Santo Ângelo um curso de psicologia que nós poderíamos estar discutindo com eles e eles conosco, e contribuindo com esse debate, porque é importantíssimo para eles essa informação. Aquilo que nós chamamos de inconsciente no indivíduo não é nada mais, nada menos do que essa inteligência de sentidos. Ora, se esse sujeito é impresso pelas sensações, e estas relações entre sensações e universo constituem o mundo, esse mundo da psicologia, que tem uma parte que é inconsciente, é exatamente a inteligência de sentidos. Por isso que, por que certas pessoas têm certos traumas e não conseguem resolver? Porque a inteligência de sentido lhe diz algo e a inteligência racional lhe diz outra. A pessoa diz, mas eu estou ficando maluco, porque eu sinto algo e penso outra coisa. Então, qual é toda a tarefa da psicologia hoje, quando ela encontra uma pessoa com problema de traumas psicológicos? É fazer a pessoa identificar aonde na sua inteligência de sentido lá tem aquele elemento que precisa ser ordenado, e ela precisa voltar a pensar sobre aquilo. Na medida em que ela sintoniza e consegue agora resolver esse problema entre a inteligência de sentido e a racional, o trauma desaparece. Então, a inteligência de sentidos, ela é extremamente complexa, é o tal do subconsciente que a psicologia, há tantos anos... Aliás, tem um grupo da Universidade de Psicologia de Maceió que acompanha as nossas reuniões e que já me mandaram um e-mail, inclusive agradecendo exatamente por essa questão, que nós já examinamos em algumas vezes aqui. Então nós precisamos, primeira tarefa, número 1 então, temos os 4 postulados, e agora um exercício então que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, vamos retomar as nossas ideias e verificar quais das nossas ideias são ilusões, e quais das nossas ideias realmente se comunicam com esse ambiente de sensações. É que tem pessoas que preferem viver iludidas. Tu não é da minha aula de ética e filosofia, eu estava tratando com os alunos essa semana. Olha,
Tem pessoas que vivem iludidas, se sentem felizes assim, tranquilas, e não querem sair desse mundo de ilusão. Eu disse, olha, mas então não vamos tentar trabalhar com aquilo que nós vamos denominar então de ciência, ou científico. Porque a ciência ou o científico, ordenar um sistema de ideias, que eu possa cobrar desse sistema de ideias coerência com esse ambiente de relações e de sensações, se eu tenho uma estrutura material e uma formal, nada na ciência pode, no atual modelo, porque nós podemos até vir a descobrir novos instrumentos da nossa inteligência, que por não estarem afetos às nossas sensações atuais, ainda não sejam desconhecidos, mas nesse sistema que nós temos, todo conhecimento tem origem nas sensações e toda a ciência tem origem em ideias. Qual é a nossa tarefa, então, agora? É verificar nestas ideias e nessas sensações aonde nós podemos encontrar coerência no homem. Sim, Fábio. Então, eu estou prestando bastante atenção na questão da ordenação das ideias, né? E se há aprender a ordenar as ideias modifica as impressões que a gente tem do mundo? Não. As impressões do universo. Porque a gente muda aquelas impressões. Tu não muda a impressão, tu muda as ideias. As impressões são orgânicas. As impressões que eu tinha quando eu entrei aqui eram umas e a partir... As ideias. Bom, então eu continuo recebendo as mesmas impressões do universo. Reformula as ideias. As impressões, mas elas modificam. São avassaladoras. Mas elas modificam. Tu é um vassalo das tuas impressões. Pois é, mas elas se modificam, né? Elas se modificam, elas são reflexos. Tu muda as ideias, tu não modifica as impressões, tu modifica as ideias. As impressões são permanentes. Tu não tem como alterar as tuas impressões. Então, aquela premissa de que a primeira impressão é que fica é verdadeira. A primeira impressão, ela fica sempre. As impressões ficam sempre. A gente não modifica as impressões, a gente modifica as ideias. As ideias. Né, sobre aquela impressão. É que, na verdade, ó, vamos fazer um processo. É isso que eu queria chegar. As percepções vão ser diferentes a partir da percepção, da relação. A impressão que a gente tem do universo, ela muda conforme a gente consegue refletir sobre essa relação, ou ela não muda? A gente consegue. Desculpa, professor, eu quero insistir nisso. Eu queria entender se eu consigo, por exemplo, a partir do estudo, da reflexão sobre essa relação, ligar um novo sentido e conseguir captar o universo de forma diferente. Sobre aquilo que eu captei. Tu pode identificar uma estrutura. Não, tu vai buscar uma nova matéria. Eu captei uma coisa agora. Eu tive uma percepção do universo agora. Aí eu reflito sobre aquilo, sobre essa relação e consigo ativar um novo sistema. E opa, peraí, eu tenho que receber essa informação de uma forma diferente. É uma nova forma de ordenar a matéria do teu conhecimento. Porque na verdade, assim, ó, o que tu tem? Tu tem o fenômeno, tem o homem. O fenômeno produz o que no homem? Impressões. Pois é. Grava nele. E essa impressão eu vou perceber ela de forma diferente depois? A tua estrutura orgânica recebe ela como ela é. Tu não tem o que fazer com relação à impressão. Tu é um vassalo dela. A estrutura na teoria do Paulo... Esta impressão agora, ela produz uma relação. Para mim, sim. O que tu está dizendo para mim faz sentido. Sim. Modifica. Ela produz uma relação. Não no que está sendo construído aqui. Essa impressão agora produz uma relação. E da relação, essa relação está no ambiente das ideias. Tá, então tá bom. Eu posso alterar a relação, a impressão jamais, ela vai ficar aqui sempre. Então tá bom. Então eu posso modificar a ideia sobre aquela percepção. Tu pode alterar, na estrutura formal da tua inteligência, tu pode mudar o sistema de relacionamentos que tu utiliza para ordenar essa matéria. Se eu tenho uma matéria do meu conhecimento e eu tenho uma ordenação desse conhecimento, eu posso mudar a ordenação. Eu posso levar em consideração elementos que não estavam sendo considerados até então, eles passam a entrar em consideração na relação. Mas a impressão não sai daqui, ela fica. Deu a tua angústia quando tu começar a frequentar mais, para não querer. Não precisa te angustiar. Tem coisas que tu tá ali, eu entendo o que tu quis dizer ali. Eu concordo contigo, entendeu? Eu concordo contigo e não concordo com o Paulo. Nesse sentido que tu colocou. Mas tem sentido aquilo que ele está dizendo. Não, a investigação tem que chegar. E aí que eu disse assim, quando o Paulo estava falando lá, que agora desde que o Paulo chegou ali, trouxe esse emaranhado, o nome da coisa dele, eu digo, pá, cara, mas é um caminho, tu tá sem querer ou querendo, seja lá o que for,
Eu disse, se conseguir chegar a esse homem que age, daí nós podemos vir aqui jogar bolita aqui todo fim de semana, se chegou uma... Mas vai chegar, vamos chegar. Paulo. Então assim, ó, porque assim, Paulo, ó, enquanto tu falava, porque tu trouxe uma coisa que me despertou em mim a possibilidade de tu chegar nesse homem que age. Que bom. Tu finalmente chegar, fechar o ciclo. Pretendo fechar. Então, Mas acho que não é hora ainda. não, mas tu tá trazendo que não dá. E tenho a sensação, que é a experiência. Bom, o que acontece, qual é a relação que tem entre o todo e a sensação? Então, o todo é o universo e a sensação é um instrumento pelo qual, então, agora se constituem relações. Ou seja, na medida em que a sensação se relaciona com parte desse todo, ao se relacionar com parte do todo, esta relação, então, ela vai permitindo que esse sistema de relacionamento entre o universo e a sensação, ou o todo e a sensação, constitua aquilo que no indivíduo, no homem, então nesse sistema de inteligência, ele vai produzir agora, nessa sua estrutura orgânica, que nós podemos chamar então de mundo. As relações entre a sensação e o universo, ou sensação e o todo, elas, na medida em que elas se multiplicam e se tornam complexas, essas relações entre a sensação e o todo e o universo, então elas vão constituir aquilo que o indivíduo tem pelo mundo, o seu mundo. Cada indivíduo é, portanto, sujeito a esse sistema, que tem na sensação, então, o seu instrumento, pelo qual ele ordena o universo, ou ordena o todo e constitui o mundo. Então, cada indivíduo produz um mundo próprio. O meu mundo é diferente do mundo do Fábio, é diferente do mundo do Leonardo, é diferente do mundo do Lucas. Por quê? Porque como as relações entre sensações e o todo e o universo foram distintas, distintos também serão os mundos. Bom, então nós temos agora que examinar novamente, retomar novamente essa ideia para distinguirmos agora uma outra questão que precisa ser colocada aqui em evidência. Bom, se a relação entre a sensação e o todo, ou a sensação e o universo, é o instrumento pelo qual se constitui o mundo, então nós temos agora depois tu fecha agora também. Bom, bom dia a todos. Agora conseguimos corrigir um problema que tivemos em 2 semanas de transmissão ao vivo da nossa reunião, e agora efetivamente está sendo transmitido ao vivo na nossa página. Então foi isso que a outra vez que eu não pude vir, eu fui tentar ficar e não consegui. Nós conseguimos ficar com áudio, postamos na nossa página lá, mas na transmissão ao vivo deu uma falha que foi corrigida. E hoje é feriado, ontem foi feriado em Santo Ângelo, sexta-feira, e segunda é feriado em Santo Ângelo, e hoje chove. Então eu quero saudar o fato de nós conseguirmos, né, porque o nosso número mínimo estabelecido para fazer a reunião é 3 pessoas, estamos entre 3, então temos condições de compor então o quórum para a reunião do grupo. E como eu estava falando antes, desde a semana passada, aliás, já vem há mais tempo, mas a semana passada começou a ganhar forma e conteúdo, um debate aqui, e que eu gostaria de trazer para o grupo para ver se a gente concorda com... As ideias não são diferentes, mas a forma de expor talvez seja sobre um ponto que nós precisamos tomar como de partida para todos os nossos debates. Todo o esforço do grupo de estudos, desde 4 de abril de 2006, quando o grupo de estudos foi criado, foi encontrar um ponto de partida para que pudéssemos, então, seguindo esse ponto de partida, constituir um sistema que ganhasse estabilidade, que não fosse possível entrar em contradição interna. E me parece que esse ponto ele está se desenhando de forma bastante clara. Olha, desenhando e clara, são duas palavras que expressam ideias que talvez não fossem mais adequadas, mas o que nós temos? Se nós fôssemos encontrar um ponto de partida para tentar entender um sistema de ideias que pudesse explicar como funciona a inteligência humana, nós teríamos a ideia de universo, que nós precisamos examinar essa ideia para saber se ela serve para essas investigações.
E depois, uma outra ideia que nós precisamos também examinar é a ideia de sensação. Por que esses dois extremos, sensação e universo? Porque nós já, depois de várias discussões aqui no grupo, me parece que se transformou num consenso entre todos nós, que nós aceitamos uma conclusão da qual parte Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura, que ele diz o seguinte: todo conhecimento tem origem na experiência. Nós já examinamos essa expressão por diversas vezes, em várias oportunidades, e nenhum de nós aqui discordou disso, de que efetivamente, se nós formos examinar qualquer sistema de inteligência, particularmente o sistema de inteligência humano, nós vamos perceber que o conhecimento tem origem na experiência. Bom, nós também já examinamos por muitas e muitas vezes, e também chegamos a uma certa conclusão aqui, de que nós podemos, é possível então, substituir a palavra experiência por sensação. Porque a sensação é um instrumento pelo qual nós, então, essas experiências se apresentam à inteligência humana. Então nós temos a sensação, por isso que eu fiz esse pequeno parênteses para dizer qual a razão da palavra sensação, e nós temos o universo. Vamos substituir a palavra universo por todo, porque fica um pouco mais fácil de examinar a questão que eu quero trazer aqui para o debate hoje. Bom, eu tenho o todo, que é o universo, sensações. Então todo conhecimento humano tem uma estrutura material. A matéria do conhecimento é a sensação. Então eu tenho uma matéria agora que pode ser utilizada, porque se a matéria é a sensação que se relaciona com o universo, e aí ao se relacionar com o universo, ela produz agora um sistema de relações que vai constituir agora um outro sistema que funciona num outro âmbito de inteligência. Eu tenho então um indivíduo que sente e um indivíduo que relaciona. Esse indivíduo que sente e relaciona constitui um mundo. O que é o mundo? É o próprio indivíduo. Porque o indivíduo que passa então agora a sentir e relacionar produz um mundo. Que mundo é esse? É o seu mundo. É o mundo que ele sente. E ele passa a tomar esse mundo como uma objetividade universal. Não, eu conheço o mundo, diz o indivíduo. Aí você fala com todo indivíduo, eu conheço o mundo. Ora, ele conhece o seu mundo, porque foi produzido por si. Só que o mundo, ele seria, para que esse indivíduo pudesse efetivamente dizer que conhece o mundo, ele precisaria estar presente em tantos distintos espaços ao mesmo tempo, que é impossível. Então, ele na verdade, ele ordena esse seu mundo. E ao ordenar esse seu mundo num sistema de ideias, ele vai constituir o quê? Ele vai constituir a razão. Percebam então que a sensação relacionada agora com o universo constitui o mundo. Esse mundo agora é uma multiplicidade de relações. E estas relações entre si agora constituem a razão. A razão é o quê? A capacidade de ter ideias, é a capacidade de pensar, portanto a capacidade de relacionar. Então esse sujeito que relaciona, que pensa, que constitui a razão, ele desenvolve agora uma estrutura formal de inteligência. Ora, eu tenho no meu sistema de inteligência 3 elementos de análise. Nós ganhamos mais um estágio para esse nosso sistema. Nós temos então o universo, a sensação e a relação. Porque é a relação que liga então a sensação ao todo, ao universo. Então eu tenho 3 elementos. Universo, sensação, relação. Da relação entre a sensação e o universo constitui o mundo. Então a relação agora é a ponte. Olá, novamente, eu uso essas palavras, me perdoem, porque eu gostaria de usar outras, não servem para expressar o que eu quero expressar, mas vamos deixar então. A ligação entre a sensação e o mundo, então é a relação. E a relação agora que é o instrumento pelo qual se constitui o mundo. Então vocês percebam que entre a sensação e o universo, nós temos 2 elementos que estão com o indivíduo, entre o todo. Entre o todo e a sensação tem a sensação e agora a relação. Esta sensação e a relação está no indivíduo, no homem. Então, o indivíduo que tem sensação, ele tem conhecimento. E o indivíduo que relaciona, ele produz ideias. Porque a relação é que vai constituir agora o sistema que nós podemos denominar de científico, de ideias, que é
que é o que vai produzir o mundo. Então vocês percebam que, embora seja a relação entre a sensação e o mundo e o universo que constituiu o mundo, o instrumento de constituição do mundo agora, o mundo esse racional que nós constituímos, é pela relação. Então nós temos duas dimensões diferentes de inteligência que precisam ser, embora estejam no indivíduo, mas elas precisam ser examinadas de forma distinta. Então esse indivíduo que tem sensação, desse indivíduo que relaciona. Então o indivíduo que tem sensação, ele obtém conhecimentos. Todo sistema de conhecimentos tem origem nas